Pronto para mais um cafezinho? Então vamos lá? Hoje achei difícil achar um assunto hoje, então resolvi falar um pouco sobre carreira, né? Um pouco sobre como a gente olha a nossa carreira. Eu tava tendo um curso hoje sobre relacionamentos, gestão de relacionamentos, alguma coisa assim da empresa, e falou-se muito da gestão do seu branding pessoal. Assim, é uma linguagem que eu não gosto muito, essa linguagem de ser empreendedor de si mesmo, branding pessoal. Eu gosto mais de comunicação, né? Como a gente se comunica, como a gente comunica o que a gente sabe. Um dos erros muito comuns no meu início de carreira foi não saber me comunicar direito. Mas assim, é até estranho, porque o meu feedback na primeira empresa que eu trabalhei era que eu não me comunicava direito. Mas uma grande diferencial é o que eu estou falando de comunicação como o que eles estavam falando, né? Na época eles estavam falando assim, eu não me comunicava direito, como as pessoas não me entendiam. Mas isso era basicamente que as pessoas não gostavam do meu sotaque, porque na verdade eu me comunicava direito. Eu sabia me expressar. Se tinha um problema, eu sabia me expressar. Eu sabia conversar com o cliente, entender o que o cliente sabia. Eu sabia entender também o que a equipe estava pensando. O que eu não sabia era como as pessoas estavam vendo o meu trabalho, né? Então, assim, tem essas duas vertentes de comunicação que a gente tem que ficar atento, né? Assim, se a gente está entendendo o que o outro deseja, o que o outro quer. Então, assim, quando a gente está trabalhando numa empresa, a empresa tem os seus objetivos, ela tem as suas... você tem as suas atividades. Assim, se você não está produzindo para a empresa não vai te manter. A empresa não é seu pai. A empresa não é sua mãe, né? Apesar que algumas empresas têm pessoas lá que são tratadas que nem filho, né? Mas aí é outra coisa, eu não quero entrar nesse assunto, né? Mas assim, primeiro foco da comunicação, a gente entender a atividade que a gente tem que desempenhar, qual que é o nosso papel lá, né? Eu sempre, hoje do ponto de vista que eu tô, quase 20 anos de mercado, né? Vou fazer 20 anos de mercado ano que vem, eu sempre mantenho um relacionamento direto com meus superiores, assim, olha, o que vocês esperam de mim? O meu papel hoje está de acordo. Quando eu vou pegar um ticket para resolver ou fazer uma atividade, eu sempre tenho que perguntar tudo, levantar as questões. Um dos pontos que eu tive que tomar, uma das decisões que eu tive que tomar, isso foi mais ou menos no começo da minha carreira, foi a gente não fazer, não ter pressupostos, né? Então a pessoa me fala uma coisa, eu vou lá e confirmo, ó, é isso mesmo que eu estou compreendendo? Por quê? Muitas vezes a pessoa fala uma coisa, ela pressupõe que você saiba de algo. E aí você pressupõe que ela está falando de outra coisa. Então você tem que alinhar expectativa. Isso é que a gente fala de comunicação. Como a gente está comunicando, está querendo saber o que o outro quer. Mas comunicação sempre é em duas vias. Então, assim, se eu estou numa empresa, o que eu estou querendo lá? Quais são as minhas questões pessoais, né? E sim, o seu chefe, ele vai ter... Se você não expressa, isso eu falei muito no começo, que se você não expressa que você deseja crescer, que você deseja fazer coisas na empresa, o seu chefe vai achar que você não quer. Por quê? Porque até tem outras pessoas que estão expressando para ele. Foi até curioso, né? Minha primeira empresa, eu fiquei um ano como stag. Isso eu tô falando lá de 2005, 2006, gente. Então, assim, é um contexto bem diferente de hoje em dia. E aí, quando deu um ano, meu chefe me chamou para conversar. Ele falou, como é que você tá como estagiário? E eu falei, época eu falei assim, olha, eu tô na faculdade, eu tô fazendo muitas coisas na faculdade, assim, se eu fosse contratado agora não seria o melhor momento. E realmente não seria o melhor momento. Só que qual que foi o grande vacilo meu, né? O grande vacilo meu é que ele me chegou para conversar porque a vaga era minha. E tinha uma outra pessoa que já tinha dito para ele, se eu não for contratado, eu saio. E aí, o que ele pensou? Vou conversar com o Vitor. Se ele não tiver se ele não se ele expressar alguma coisa que seja assim, ele vai ficar aqui, ele vai continuar aqui. E aí depois eu percebi, depois com alguns meses eu percebi isso, que tipo, o cara é menos efetivo, o cara foi contratado e eu não. E aí eu lembrei, putz, aquela conversa foi que deu liberdade para ele, para não me contratar naquele momento. Mas tudo bem, água que passa e vida que segue, né? E assim, o que eu aprendi depois? A me expressar melhor, a dizer para os meus superiores. Eu só aprendi depois que eu saí dessa empresa, tá? Porque lá ninguém me dava feedback. Ninguém me falava assim, poxa, você não está se expressando, o que você deseja ser. Então as pessoas achavam que eu queria ser aquele profissional bem simples, que tipo, faz o sistema aí, entrega e tá de boa. O eterno júnior, né? Que nunca cresce.
eu realmente fui até que eu saí da empresa, né? E depois, assim, eu comecei a me expressar melhor. Hoje eu falo pro meu chefe, olha, eu quero crescer, eu quero ser referência nessa área, eu tô fazendo mestrado por causa disso, as minhas intenções são essas. Então, assim, tanto que meus feedbacks são muito positivos nessa questão. Meu chefe, ele sabe o que eu quero e eu sei o que ele deseja. E é isso uma comunicação de duas vias. A comunicação, ela é sempre de duas vias. Porque não importa só a minha visão de mim, ou importa também para mim como o outro me vê. Eu tenho que alinhar isso, e isso se dá através da comunicação, assim, se dá através do seu dia a dia. E tem alguma sacanagem que as empresas fazem, né? Tem empresa que não coloca objetivos claros para você, então aí você é avaliado de acordo com os objetivos que são muito subjetivos, né? Assim, eu sempre faço com a empresa, assim, eu tenho objetivos claros, né? Hoje, no fundo, eu não tenho muito, porque tudo que ele pede é para eu ser referência na área, resolver os bugs, né? Mas, assim, eu já tive empresa que eu defini objetivo claro, ó, eu quero ter isso aqui, quero diminuir o número de bugs em produção, quero fazer isso, quero melhorar a qualidade de software, quero propor, ou uma coisa bem comum, propor ao menos duas melhorias no processo de desenvolvimento, que uma delas seja aceita pelo time, né? Isso são coisas que a gente pode propor ao nosso chefe, ó, assim, eu vou falar assim para ele, ó, eu vou melhorar a gestão do seu departamento e você vai olhar para mim, né? Pra, quem sabe promover, né? Então é isso, assim. A gente tem que entender que o nosso chefe, ele também tem uma questão que ele também tem que fazer o trabalho dele, né? Então, assim, o nosso chefe tem um chefe ou tem um cliente, né? Uma das duas opções. E ele também tem os objetivos dele a cumprir. Então, tudo que você tem que fazer quando você está numa empresa, num ambiente, é fazer com que seu chefe cumpra os objetivos dele. Se ele está feliz com você, com o seu trabalho, você está fazendo o que é o seu trabalho, e ele está cumprindo os objetivos dele, se ele for um bom chefe, ele vai te promover, né? Outra coisa que a gente tem que pensar em empresa também, isso faz parte da comunicação também. É assim, ter uma comunicação não violenta, né? Tipo, eu até li um livro, estou olhando aqui um livro de comunicação não violenta. Eu sei que alguém já falou de treta aí, tipo, que o cara é supremacista. Gente, eu acho que comunicação não violenta é uma das coisas muito comuns que existem no mundo corporativo, né? No mundo corporativo fora do Brasil. Que eu já soube que o mundo corporativo brasileiro, que eu não trabalho no mundo corporativo brasileiro, sendo bem sincero, a empresa que eu trabalho, o escritório do Brasil tem uma origem europeia, mas a empresa hoje é israelense, né? A gente tem a gente tem uma cultura muito polida de tratar os outros, a gente nunca ofende os outros, a gente não ofender é o básico, gente. Na verdade, tipo, eu já estive em reuniões que eu ouvi ofensas, né? E isso, tipo, é uma coisa totalmente imoral e amoral do mundo corporativo brasileiro. Assim, se você está numa empresa e alguém te ofende, a primeira coisa que você tem que falar assim, pô, para aí. Desculpa, eu não estou aqui para ser maltratado. E peça, exija respeito. Se você pode, né? Se você não pode, gente, já faz o currículo aí, busca outras vagas, porque isso tem que ser inaceitável. Ou comentários depreciativos, né? Tipo, é muito comum, assim. Eu lembro, numa das empresas que eu trabalhei, assim, tinha pro café, e eu trabalhava junto com o time de design, e a gente sempre ouvia coisas, os comentários, porque assim, você sempre tem aquele grupinho de homem que se junta para falar bobeira, né? Vou falar assim, né? Falar coisas que são, tipo, uma forma de assédio sexual a outras mulheres, né? Então, eu lembro que assim, eu chegava com as meninas do design lá, tinha um time grande, ia conversar, aí o pessoal ficava falando das mulheres que pegou, gente casada, né? Tipo, gente casada falando das mulheres que pegou. Gente, cara, assim, por mais que a empresa tenha o seu grupinho de amigos ali, que vocês são super brother e fazem tudo junto, a empresa não é um grupinho de amigos. Tem pessoas no café ali que não são seus amigos, eles não querem ser seus amigos. Eles estão ali só porque eles têm que trabalhar, eles têm que pagar boleto, entendeu? Então, assim, quando eu falo de comunicação não violenta, a gente tem que ter uma comunicação que ela seja agradável a todos. Assim. Ninguém é obrigado a ter que ouvir barbaridade na empresa. Tipo, eu não converso barbaridades, eu não converso fofoca com as pessoas do trabalho, né? Tipo, eu não converso futilidade. Futilidade às vezes eu converso, né? Tipo, teve uma vez que um indiano chegou pra mim e me ligou falando felizão assim, pô, cara, conheci uma Brazilian Bakery aqui em Dublin, eu dei muita risada, falei assim, cara, quer dizer que você pagou caro pra tomar um café? Ó, acabou o meu, né?
um café no copo americano. E ele, e tinha pão de queijo. Eu falei, cara, pão de queijo é bom, hein, velho? E aí a gente ficou conversando, tipo, uma meia hora sobre essas futilidades, né? Tem um outro amigo meu que me liga direto, assim, e aí é muito engraçado que ele é um mineiro que morava no Rio e tá morando em Aracaju, aí ele me liga para comentar as coisas. A gente sempre marca de ir um feriado para Tiradentes, ficar lá, tipo, a família dele com a minha. E são conversas muito agradáveis, são conversas muito familiares, digamos assim, né? Tipo, eu que sou um pai de família, ele também é um pai de família, temos filhos pequenos, são conversas sobre esses assuntos. Tipo, pô, dificuldade, que ter filho pequeno, né? Porque é difícil mesmo, hein? E obviamente, tipo, isso nem acontece na nossa vida, gente. É tipo e aventuras, não tem, assim, eu não tenho essa vida dos parça, né? Tipo, eu não tô no grupo dos futebol da vida, né? Tipo, eu sei que algumas pessoas estão, nada contra, mas assim, eu tenho muito cuidado com esses grupos porque depende muito do tipo de conversa que tem lá. Tipo, não me apetece muito, tipo, tá num grupo de conversa que os caras estão falando de outras pessoas, estão falando em detrimento de outras pessoas. Assim, falar em detrimento, tipo, você falar alguma coisa negativa sobre outra pessoa, ou falar sobre o corpo de outra pessoa, tipo, isso, cara, isso é inaceitável na vida real, isso faz mal. E eu acho que, assim, voltando um pouco ao tema da semana passada, eu tentei fechar aqueles temas de rede social, a gente tem que policiar porque a gente fala até na mesma nossa cultura. Aqui hoje, o que eu tô falando aqui hoje foi um pouco sem fluxo aqui. Comecei falando de carreira, de comunicação, como a gente se comunica, como a gente quer que o chefe saiba da gente, ou a gente saiba o que o chefe quer da gente, né? Comunicação de duas vias. E no final eu tô falando sobre o que a gente conversa na empresa. Porque assim, se você quer falar de futebol, quer falar tipo, do corpo das mulheres, ou do corpo dos homens, fica à vontade, tipo, sinta-se à vontade. E eu estou falando isso um pouco voltado para o homem, porque eu sei que o homem tem mais desses problemas, né? Tipo, que é um problema cultural do nosso país. Então, assim, eu vou tentar nessa semana falar um pouco mais sobre cultura, sobre como a nossa cultura tem algumas coisas, né? Ontem eu falei sobre como o brasileiro não se vê como brasileiro. O brasileiro se vê como um integrado no mundo ocidental. Mas hoje fica aí. Muito obrigado e bom cafezinho.